Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo. O julgamento do trono branco. O que é este julgamento? Quando isso vai acontecer? E quem participarão deste julgamento? Vamos ler Apocalipse 20, verso 11, para contextualizar o assunto e ficar mais fácil a compreensão e a interpretação. Então veja na sua tela. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu da terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Veja que aqui diz um trono branco. Apocalipse capítulo 20, do verso 11 ao 15, fala do juízo final. E veja que João viu o trono branco. O julgamento do trono branco é a mesma coisa que o juízo final. É o último juízo de Deus sobre os ímpios. Vamos ver quando isso vai acontecer e quem participarão deste julgamento e quem será o juiz. Antes, vamos ver que os salvos não participarão deste juízo. Veja o que Jesus disse, João 5, verso 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo. Veja, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então o salvo foi absolvido de seus pecados pelo sangue de Cristo e morreu nessa condição e perseverou até o fim. Não entra em juízo. Juízo é só para perdidos. Neste julgamento participarão todos os que morreram perdidos desde a fundação do mundo. Desde Caim, que foi o primeiro a cometer um crime na terra, onde tudo aparenta que ele não se arrependeu, até o último que morrer em pecado aqui na terra. Não vai escapar nenhum. As únicas exceções de quem não irão estar neste julgamento será o diabo, o anticristo e o falso profeta. Apenas esses três não participarão deste juízo. O anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo no final da grande tribulação, antes do reino milenar de Cristo na terra. Os dois passarão o milênio no lago de fogo, onde serão lançados com corpo e tudo, sem morrer. Vamos ler o versículo onde diz que o anticristo e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo antes do milênio. Eles irão inaugurar o lago de fogo e serão lançados vivos sem morrer. Apocalipse 19 e verso 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Agora preste atenção. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre, vivo antes do reino milenar. E no período do reino milenar, o diabo ficará preso no abismo durante os 1000 anos. E quando acabar o reino milenar de Cristo, o diabo será lançado no lago de fogo, onde está a besta e o falso profeta. Veja Apocalipse 20 e verso 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então veja, o anticristo e o falso profeta antes do milênio, e Satanás depois do milênio,
onde o anticristo e o falso profeta já estarão lá, queimando no lago de fogo. Isso aqui derruba por terra a doutrina do aniquilacionismo, né? Que se o anticristo e o falso profeta já estão lá há 1000 anos, sinal que não foram aniquilados. Cai por terra o falso ensino do adventismo. Então, a partir desses eventos que eu citei, dará o início ao juízo final. Depois que o diabo for lançado no lago de fogo após o milênio, se inicia o juízo final, que é o mesmo juízo ali do trono branco. Será o último julgamento de Deus sobre os ímpios. Por isso é chamado de juízo final, que é o mesmo que o julgamento do trono branco, onde todos os ímpios participarão desse juízo para a condenação. Não é um julgamento de absolvição, mas é para a condenação mesmo. Apocalipse 20 e verso 12, João viu os mortos, grandes e pequenos, que se apresentaram neste julgamento. Grandes e pequenos aqui se refere à posição. Grandes empresários, reis, presidentes, né? E não se refere à estatura. Indica que todos participarão. Morreu no pecado, todos participarão deste juízo, independente de posição social. Agora veja aqui, Apocalipse 20, verso 13. Vamos ler e vamos interpretar. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Julgamento de obras aqui não é boas obras não, é o julgamento das más obras. Eles serão julgados segundo as suas más obras e não boas obras. Boas obras não salvam ninguém, até porque estão num juízo para a condenação. Este versículo prova que todos os mortos, em todos os tempos, estarão nesse julgamento. Veja que diz, deu o mar os mortos que nele havia. O mar significa todos que morreram no mar irão para este juízo. Morreram perdidos, no caso. O inferno ali pode ser o Hades, que é o lugar ou condição dos mortos neste presente momento. Quando os mortos forem julgados, eles serão lançados no lago de fogo. Aí o Hades e a morte deixarão de existir, porque não haverá mais pessoas que serão mortas. Aí, nesse texto, o Hades e a morte deixam de existir quando é lançado no fogo, porque não há mais pessoas que serão mortas. Encerra-se a morte. E o Hades são as pessoas, é a condição. Então não haverá mais pessoas que serão mortas. E permaneceram na morte até o dia do juízo. O verso 14 diz, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. A morte e o inferno. O Hades e a morte. Diz que esta é a segunda morte. Segunda morte é a separação definitiva entre o homem e Deus. Veja que diz, serão lançados a morte e o inferno no lago de fogo. O que isso significa? O Hades e a morte deixarão de existir a partir daí. Não haverá mais morte. E a condição dos mortos no Hades, nesse exato momento, também não existirá mais. Depois do juízo, será lançado no lago de fogo eternamente. É isso aí, dá um joinha se gostou, para que o Google divulgue para mais pessoas. Se não é inscrito, se inscreva e até o próximo.